inclinação para ouvirmos de Ti, para, Senhor, crescermos na graça, no conhecimento e na sabedoria. Peço a Deus da glória que o Senhor use de bondade, misericórdia e graça para conosco, a fim, Senhor, de nos orientar, a fim de trazer revelações, entendimento, a fim também, Deus, de transformar a nossa visão, a fim de que ela seja segundo a Tua palavra, seja segundo, Senhor Deus, o modelo de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, agora, se tem alguém para vir, traga-os com mãos fortes, sustente-os, Senhor, para que aqui chegue, e que em nome de Jesus Cristo eu possa ter de Ti, Senhor, eu possa ter de Ti a direção do Espírito Santo, que a minha mente, Senhor, seja trabalhada pelo Senhor, abençoada pelo Senhor, e que tão somente aquilo que é de Ti, que é da Tua palavra, prevaleça e permaneça em nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quem já pensou aí em algum hino? Hã? Vamos? Gente, cantar não é minha praia. Então, quem sabe faz ao vivo. Se fosse Selenilton aqui. Aleluia.
Amados, bota aquelas figuras aí, por favor. Eu fiquei devendo para vocês as imagens. Tá achando aí? De Cesareia de Filipe. Então, enquanto que Nésimo ajeita lá, a gente vai lembrar. Vamos lá, Jesus estava saindo da onde? Isso aí mesmo, da Galileia. Eu sei que você lembra. Saindo da Galileia, subindo 50 quilômetros a pé com os seus discípulos, indo para o norte, para Cesareia de Filipe, porque também tinha Cesareia Marítima. E a Cesareia Marítima era um lugar maravilhoso, sim, fantástico. Era o grande centro da época, era onde o imperador ele depositou muito din-din na época para ficar um negócio bonitão. Daquela época ele já criou canos para poder levar água potável até a cidade e até o império. E enfim, ele estava indo para lá. No caminho, para quem lembra, no caminho ele fala sobre o fermento. Não se contamine com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando a gente vai para Marcos, ele inclui também dos herodianos, e nós falamos sobre 4 desses grupos. E na caminhada a gente chegou quando Jesus vai perguntar quem já na cidade de Cesareia, que eu falei como era a Cesareia de Filipe. Falei que era um dos lugares, ou alguns defendem que era o lugar mais pagão da época de Jesus. Que os judeus, judeus de fato, de verdade, assim, que criam em Deus, em Abraão e tal, eles não iam para ali. Mas essa cidade também, esse lugar, ele era caminho, um exemplo. Era um caminho que os viajantes iam para chegar no caminho de Damasco. Damasco foi onde? Paulo se converteu. Isso é só por curiosidade mesmo, que a gente vai falar sobre Cesareia de Filipe. E aí, nesse lugar, cadê? Essa entrada aqui, ela ainda está lá. Essa é foto, teoricamente, recente. Esse lugar é a porta do inferno. Hoje, o que eu te falei, quando você chega ali, você consegue entrar nela. Porque por causa dos terremotos, caiu, vai cair no terra, pedra, e aí aterrou, e a água agora ela só passa subterrânea. Mas antigamente a pessoa chegava ali e a água estava ali. E diz Flávio Joséfo que ninguém sabia direito a medida da profundidade, porque o negócio era fundo demais. E ali cria-se que também Baal, ele era o que dominava a entrada pro inferno. Ele que era o porteiro, era o cara que mandava ali. Mas também era o lugar que sacrificava ao deus Pan. Lembra que eu falei? Que matava-se tanto porco como bode, jogava ali. Mas principalmente bode por causa o porco era por causa do Baal, e o bode era por causa do deus Pan. E aquele que flutuasse, se o bode flutuasse, é porque ele não foi recebido. Então tinha que fazer outro sacrifício. E aí Jesus, sabendo que existe essa porta aí, que ele vai falar o que a gente vai ler, vai estudar mais à frente, quando ele fala, as portas do inferno não prevalecerão. É por causa desse lugar aí que ele está falando. A outra. E aí era como era, segundo assim, os que os arqueólogos acharam e montando, aí era o lugar da idolatria. Você vai ver que você está contando ali quantos lugares para adoração. Tem gente que viu 3, quem viu 4? 4, 1, 2, 3, 4. Que a gente falou do deus Pan, do imperador, da Nemes, que é a deusa da justiça, e a dos bodes dançantes também. O pessoal adorava aí. E ainda tinha o dos Zeus, que eu não sei qual deles, na verdade. Eu sei que o do meio é Pan. Aqui esse eu acho que é o de Zeus, que é o Deus, o Deus maior dentro da cultura grega. E lá o pessoal indo para a porta do inferno, tá vendo? Lá no cantinho, o pessoal tá indo para lá. Era isso, só que aí tá tudo bem bonitão, mas era isso na época de Jesus Cristo.
E valeu, Onésimo, era só porque eu estava devendo isso. E aí quando chega lá, tem versículo 13 de Mateus 16. Tem a pergunta de Jesus: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E na aula passada a gente terminou isso, lembra? A gente terminou nisso daí. E o questionamento primeiro meu, ou dois, era: se um pastor levasse alguém para esse lugar, todo mundo iria, não iria? Todo mundo ia falar: pô, o pastor está com uma visão de Deus assim, fantástica. O cara está com uma intimidade muito profunda, porque tinha Jerusalém para ir, tinha o templo de Jerusalém, tinha o lugar das ofertas, tinha o lugar de tudo preparado lá. Os sacerdotes estavam lá, os sumos sacerdotes, que tinham dois, quem lembra da história, tinham dois, estavam lá. Mas Jesus pega e vai para o lugar mais pagão que existia. E lá ele começa a falar assim: o que é esse povo todo aí? Fariseus, saduceus, essênios, e o povo de maneira geral, quem eles dizem que eu sou? E aí a resposta é: quem pode ler aí? Para mim, ou para nós, versículo 13 e 14. Nésimo, liga um outro microfone aí para mim, por favor. Vou pegar o amarelo. Som. Tá acesinho. Som. Aleluia. Glória a Deus. Foi. Som. Quem vai ler? Mateus 16, 13 e 14. Verso 13 e 14. Não deixa de ser o 13. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus, não são nenhuma delas ruins, mas eles não tinham ainda entendido quem era Jesus. Em cima disso, eu falei sobre Jesuses que nós criamos. Está tudo na aula passada, é só para a gente lembrar um pouquinho. E uma coisa que é interessante, eu vou botar um exemplo. Tem irmãos aqui que eu nunca troquei nenhuma frase, mas que eu sei quem é ou quem são. Mas se perguntar de fato: olha, tu conheces é uma coisa, mas tu sabe de fato quem é a pessoa? Eu ainda não sei dizer. E tem muitos de nós que conhecemos a Jesus, olha, é Jesus, mas não conhecemos de fato. Sabemos quem é, mas não conhecemos de fato. E a pergunta foi: o que os outros dizem? E aí eles deram, cada um falou. Tem um grupo que pensa assim, outro que pensa assim, porque olha para Jesus, ele tem todas essas características. Mas quando chega no 15, ele muda a pergunta. A pergunta é: e vocês? Uma coisa é que os outros que não caminham comigo são os outros que às vezes aparecem quando tem milagre, quando pães são multiplicados, ou então surgem quando querem fazer uma pegadinha para mim, como foi no começo de Mateus 16, finalzinho do 15, começo do 16. Mas vocês estão caminhando aqui comigo. Quem, para vocês, quem eu sou? E aqui eu quero abrir um parênteses rapidinho. Na Bíblia, nunca filho de peixe é peixinho. Vou dar um exemplo.
Quem foi o sucessor de Moisés? Foi algum dos seus filhos? Josué e Caleb. Então a gente não vai ver na história esse padrão de que filho de peixe é peixinho. Nós temos que saber quem é Jesus de fato. E é isso que Jesus está fazendo com os discípulos. Tá bom, vocês falaram o que os outros dizem, mas eu quero saber, para vocês, quem eu sou. E aí esse cara mais falante que a gente conhece, né, do meio dele, chamado Pedro, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na tua Bíblia, filho está com letra maiúscula? Então vamos lá por etapa. Quando ele fala, tu és o Cristo, o que significa Cristo? Cristo, não. A palavra Cristo. Vou melhorar a pergunta para chegar aí. O nome de Jesus era Jesus Cristo? Éden já falou lá que não. Quem concorda ou discorda do Éden? O nome dele era Jesus, filho de Maria José. Então o que significa Cristo? Qual é o significado da palavra Cristo? Significa Messias, enviado, ungido. A palavra Cristo tem todos esses três significados: Messias, enviado, ungido. No caso de Jesus, o Messias e o ungido é aquele que o povo esperava desde Moisés, que Moisés havia dito que dele nasceria alguém que seria maior do que ele. Depois falou que de Davi nasceria o ungido, nasceria o Messias, nasceria o Cristos. Então quando a gente fala Jesus Cristo, a gente está falando Jesus o Messias, Jesus o ungido. Então, primeira coisa que Pedro vai falar: tu és o Cristo, tu és esse quem a gente esperava, tu és esse que a gente estava ansiando, tu és esse por quem o povo todo orava e aguardava, tu és esse que lá em Hebreus vai dizer, olha, ele é maior do que Moisés, é maior do que os anjos, é maior do que o sumo sacerdote, é maior do que os profetas. E aí ele continua: o Filho do Deus vivo. Quando a gente vê filho com letra maiúscula, naquilo que a gente está acostumado, a gente está entendendo, está com letra maiúscula porque está falando de Jesus. E não é mentira, é isso mesmo. Mas não é só isso, não é só porque é sobre Jesus que está falando. É porque na cultura, a gente tem que lembrar que eles são judeus, influenciados por qual cultura? Fala com vontade, Éder. Está com vergonha de falar? Pô? Pega o microfone e responde aí, Éder. Grega. A cultura grega, helênica. A cultura grega, qual é uma das coisas fortes que a cultura grega ela deixou em termos de crença, de fé? Vários deuses. Então, quando você fala sobre alguém ser filho de um Deus, você está falando que ele também é Deus. Inclusive nessa época aqui, com o imperador, quando ele começou a ser visto como uma divindade, que lá também tinha o lugar de adoração do imperador, quando o filho dele nascia, ele morreu, ele teve o filho, ele morreu. O filho dele já era visto como filho de Deus, porque o pai dele era considerado Deus. Quando ele assumia o lugar do pai, ele passava também a ser visto como um Deus. Então essa revelação é óbvio que está falando com Jesus, mas é que está falando assim: você de fato é Deus, você é filho de Deus. Só por um pouquinho de conhecimento, o nome de Pedro era Jonas, que é a mesma coisa do Pedro, mas Jesus o chama o nome de Pedro era Pedro e era Cefas, Pedro e Cefas. Mas Jesus o chama também de Bar Jonas. Por que Bar Jonas? Vou só voltar ao que eu tinha falado errado. O nome de Pedro e era Cefas, era Simão. Mas ele é chamado de Bar Jonas. Por quê? Porque Bar significa filho. Quando fala Bar Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu.
Então toda vez que a gente vê na Bíblia Bar, junto com o nome, é porque está falando de quem ele é filho. Dito isso, Jesus vai continuar, vai falar, a história vai continuar e Jesus vai dizer: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Alguma tradução está Bar Jonas, a minha está filho de Jonas. Alguém tem Bar Jonas aí? A tua tem? Então, a minha está assim, ó. Feliz é você, vírgula, Simão, vírgula, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O que é essa fala de Jesus? Até onde nós lemos? Olha, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. O que essa frase traz para a gente como ensinamento? Vamos lá, está aí na Bíblia, dá uma olhada para ela. Bem-aventurados, feliz, numa tradução assim mais ipsiliter, a gente diria, muito feliz és tu, Bar Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. O que ele está falando? Isso, é isso, mas aprofunda isso. Quando ele fala carne, ele está falando sobre o quê? Conhecimento humano. Aí a carne ela não tem sentido de pecado. Essa carne tem a ver com o que a gente é na vida. Então ele está dizendo, não é o conhecimento humano, não é filosofia, não é teologia, não é sociologia que vai nos fazer realmente saber quem é Jesus. É somente pela revelação do Espírito Santo, é somente pela revelação do Pai. Por isso que ele também diz que a gente só crê porque o Espírito trabalha em nós. Por isso que a Bíblia ela vai dizer, que aí seria um outro estudo, mas vai dizer que aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que não tem perdão contra quem peca? O que é pecar contra o Espírito Santo? Não tinha nada a ver com essa aula, mas a gente está aproveitando o enganche. Então, não crê, mas não crê a partir de quê? Isso, a partir de evidências, a partir do Espírito ter trabalhado. Ainda assim a pessoa nega, ou ela daquilo que o Espírito Santo fez, ela fala que foi outra coisa que fez, outro espírito, outro qualquer coisa. Não tem como ela ser perdoada. Por que não tem? Porque é o Espírito quem convence. Se ela rejeita quem convence, logo é matemática simples. É ou não é, gente? Sintonias. Espírito que convence. O Espírito está trabalhando. E eu falo que não é. Eu digo que é qualquer outra coisa. Eu não aceito. Então como ela vai ser convencida do pecado? E só há perdão através de convencimento do pecado que nos leva ao arrependimento. Só há perdão através do reconhecimento de que Jesus é o Senhor e Ele quem perdoa pecados. Se eu não reconheço isso, logo não tem pecado. Porque eu só aproveitei o gancho porque se conta muita coisa para falar, não, blasfêmia contra espíritas. Não, blasfêmia é isso, é você não reconhecer que o Espírito que está atuando, que está falando, que está convencendo, que está trabalhando, e tu fala que não é, e às vezes ainda fala que é outra coisa que está fazendo isso. Então fica impossível que haja de fato o convencimento e o perdão. E aí ele vai dizer, olha, humanamente, ninguém consegue isso. E eu fico olhando, e aí vocês tem todo o direito do que eu vou falar agora, discordar de mim, tá? Eu fico olhando que com tudo que de modelo, de molde, de novidade que entrou no meio evangélico, tem nos apresentado muitas das vezes esse Jesus, foi o que eu falei um pouco na semana passada, como foi que os outros dizem. E a gente vai falando, ó, Jesus é isso, Jesus é aquilo outro, mas ainda não conseguiu de fato se deixar ter a revelação ou ser convencido de que Jesus Cristo é o Salvador, é o Libertador, é o Messias,
é o Deus encarnado, é aquele que hoje é advogado, mas um dia ele virá como juiz. É aquele que é cheio de misericórdia, mas também é cheio de justiça. É aquele que é cheio de compaixão, mas também ele tem todo o poder. Enquanto que a gente ficar, me perdoa a expressão, apresentando um Jesus por parte, que é Jeremias, o de parte vai dizer Jeremias, é Elias, ou um dos profetas, porque ele parece com tudo isso, parece com João Batista. Enquanto a gente apresentar um Jesus por parte e não na totalidade, vai se tornar difícil as pessoas de fato saberem quem é Jesus. Ah, pastor, o senhor acabou de dizer que a Bíblia fala que o Espírito é que convence. Não tenho dúvida disso. Mas quando você vai ver, eles já estavam andando com Jesus já tem um tempo. Aqui já está entrando no 3º ano de caminhada deles com Jesus. Eles já estão indo para a reta final. E eles, mesmo diante disso, Jesus ele não esconde de falar: olha, Pedro, você só sabe disso porque meu Pai revelou. E você vê que eram quantos discípulos? 12. Só quem abriu o bocão? Pedro, mais ninguém. Então é necessário a gente de fato saber quem é esse nosso Jesus. E eu particularmente eu falo que quando a gente sabe quem é Jesus, não tem como não se render diante dele, não tem como não ficar maravilhado diante dele, não tem como agradecer por tamanho amor, graça, bondade e misericórdia. Por isso que eu sempre digo que Jesus não é aquele que nos dá. Quando eu digo dá, gente, é a cura que eu quero, o emprego que eu quero. Ele faz tudo, faz, mas isso não é quem ele é. Jesus é Deus que se fez homem e morreu no nosso lugar para que a gente possa viver eternamente com ele. Jesus é o santo que leva sobre si toda a culpa do pecado, para que nós não tenhamos mais culpa nenhuma, a fim de sermos justificados para viver com ele eternamente. É muito mais profundo do que receber alguma coisa ou não. É saber que ele nos ama tanto, que nos amou até o fim. E o fim foi a morte, morte de cruz. É muito mais do que ter alguma coisa. É olhar e falar, como eu lembro sempre de uma formiguinha que mais ou menos é da época, talvez, do Adonias, que era a formiguinha esmilinguido. Quem lembra da formiguinha esmilinguido? Aí ela pequenininha assim, olhando para uma árvore gigantesca e falando assim: como pode um Deus tão grande amar alguém tão pequenininho como eu? Isso é saber de fato quem é Jesus, saber do amor dele, saber que é um amor de doação, é um amor de entrega. E quando a gente sabe disso, a gente não tem outro caminho a não ser a dizer: Deus, eis-me aqui, eu quero viver tão somente para te adorar, para te servir. Amém, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Não, porque está gravado. A gente sempre ouvia falar disso. Eu tenho uma pessoa conhecida, evangélica, que ela ficou um período muito triste, achando que ela tinha blasfemado contra o Espírito Santo, falado algo. E o senhor explicou aí de uma maneira diferente. Amados, só o fato dela estar entristecida por ter pecado, já mostra que o Espírito Santo está atuando na vida dela. Do contrário, ela não estaria entristecida. Porque é o contrário. É quando a gente fala para o Espírito: não estou nem aí, não creio em ti, e pega a obra, repito, que ele fez e coloca no nome de outra. Aquela história do colégio, né? O cara lá faz a prova, o amigo faz a prova e a gente assina para fazer de conta que foi eu. É mais ou menos, mal comparando, é isso. Mas só o fato da pessoa se entristecer, de saber que pecou contra Deus, ama, quem está fazendo isso no coração dela é o Espírito Santo. Então, com certeza, não foi a blasfêmia. Deu para entender isso? E aí ele vai continuar assim: olha, e eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A primeira coisa, antes da gente falar desse versículo, quantas revelações a gente já teve aí até agora? Fala aí, Donias. Então, mas quais são?
E na verdade aqui a primeira, tem 3, que na verdade aqui é a primeira vez que a palavra igreja aparece na caminhada do Novo Testamento. 3 revelações profundas, mas eu entendo a tua colocação, porque da igreja a gente ainda vai falar. Mas 3 revelações profundas. Onde essas revelações aconteceram? Onde, gente? Cesareia de Filipe, lugar crentão, né? Santão, assim, o lugar onde os anjos estão toda hora subindo e descendo, o céu aberto, a glória. Não é nesse lugar que aconteceu? Gente, é estudo, vamos, é ou não? Responde minha ironia. É no lugar mais pagão da época. É o lugar, como a gente viu ali, cheio de idolatria. É o lugar que os crentes da época de um só Deus, do único e verdadeiro Deus, que é a descendência de Abraão, não passava, não chegava perto. E Jesus leva essa rapaziada para lá. E olha as revelações, que simplesinhas revelações. E se tu reparas, quem conhece a história dos evangelhos, Jesus quase sempre saía pela direita ou pela esquerda quando iam perguntar sobre ele, quem de fato ele é. Aqui não, aqui ele não recusa, fala que ele é o Cristo e ele bate no peito dizendo, realmente eu sou o Cristo, porque Pedro, quem te revelou isso foi o Pai. Agora, uma parada rapidinho, olha para mim. A nossa fé, ou os nossos costumes que a gente tem hoje, é no lugar desse que a gente espera a revelação de Deus? Sim ou não, gente? E se não é, a gente está indo de acordo com a palavra ou a gente está indo fora da palavra? Porque para ter revelação na nossa cabeça tem que ser um lugar que a gente chama de consagrado. Fala aí, Rubens, quer falar? Vai falar no microfone, está gravando. Olha, pastor, num lugar desse, nós não esperamos. Até estou me perguntando por que Jesus leva eles para lá, nessa situação. Aí dá para entender que já estamos quase no final, como o senhor falou, no 3º ano, e Jesus quer fazer uma revelação maior para eles, no meu entendimento. Mas nós mesmos não procuramos. E nem entendemos que vamos achar nesse lugar algo de especial que vai nos... Então, ele está para o caminho final. Nós já passamos desse tempo ou não? Não, historicamente, já passamos. Ele já deixou a revelação, ele já morreu, ressuscitou, e que a gente herdou foi tudo isso. Só que a gente tem uma maneira de ver como se isso ainda não tivesse acontecido, porque na verdade não aconteceu para a gente. O que Jesus está fazendo, por isso que o nome do título do estudo é Nos Passos de Jesus. Nós somos discípulos dele, amém? O mestre é ele, e ser discípulo é aprender da disciplina do mestre, aprender do mestre, o modelo ele, do que ele fala e de como ele vive. Estão os judeus acostumados que o lugar de alguma coisa acontecer é no templo, é em Jerusalém. E Jesus já tinha dito aqui nessa época, já tinha dito para a mulher de Samaritano, não é nem lá, nem cá. A hora vai chegar, e ela já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está falando que não tem mais geografia. Por quê? Porque o que ele quer fazer de nós é o que ele fez, templo do Espírito. Então onde nós estamos, a glória tem que se manifestar. Sim ou não? Hã? Não, mas por que você riu? Conta aí, vamos compartilhar, rapaz, isso aqui é estudo. Para isso que ele nos chamou, ser pescadores de homens, ser sal da terra. O sal, ele está onde? Dentro do saleiro. O que acontece se ele ficar dentro do saleiro? Estraga. Luz é para onde tem o quê? Trevas. E o que a gente faz? Fica dentro do saleiro, e onde está tudo? Iluminado. E o pessoal que está nas trevas continua onde? Porque a luz não está indo lá para iluminar. E quem quer a luz?
Faz sentido ou não, gente? É bíblico ou não? É isso que ele está fazendo. Tanto que no final, quando ele está indo embora, o que ele falou? Agora eu estou enviando para vocês para ir para tudo quanto que é lugar. Passam 40 anos depois, o templo ele é destruído, que ele tinha dito, não ficará aqui pedra sobre pedra. E o povo, e antes do templo ser destruído, o povo já estava se espalhando. Eu preguei aqui esses dias, falando que estava tão bacana em Jerusalém, que é o lugar do templo, é o lugar da religião. Os sinais estão acontecendo e eles não estão cumprindo o que Jesus falou. Agora vai para Samaria, Judéia, até os confins da terra. E eles não querem ir. E aí vem a perseguição no capítulo 7 de Atos, sobre Estevão, para que no versículo 1 do capítulo 8 vai falar que por causa da perseguição, o evangelho se espalhou. Aí tu vai chegar no capítulo 9 e 10 de Atos, tem um cara chamado Filipe, que não era um dos 12, e está em Samaria fazendo maravilhas e milagres no nome de Jesus. Porque quem é a habitação do Espírito? Quem manifesta a glória? O Filipe. Fala. Então me perdoa, tá? Vamos lá, eu estou errado, eu quero acertar. O entendimento aqui, então, quando ele só vai falar sobre a igreja aqui. Vou falar sobre a igreja e depois a gente vai chegar na porta dos infernos, que é onde, não sei se hoje não deve dar para tudo isso, mas a gente vai chegar lá. Vai, fala. Pois é. Mas aqui dá para entender, se for olhar para a igreja aqui, no que o senhor falou, nós estamos presos dentro da igreja. Você está falando, e essa destruição do templo, está falando com ele aqui, então foi necessário que o templo... Senão o pessoal estava lá dentro até hoje, cara. Se não destrói o templo, ia continuar a história, porque Jesus fez de todos nós o quê? Sacerdotes. Na época todos eram sacerdotes? Não, vinha de uma linhagem. E Jesus vem falando, meu desejo é aquilo que eu já queria fazer em Levítico 19. Levítico 19? Levítico 19, ou é Êxodo? Êxodo 19. Em Êxodo 19, que eu queria fazer de vocês todos sacerdotes. Está escrito lá, uma nação de sacerdotes. Mas o pessoal pipocou, aí viu o trovão, tudão, se assustou. Aí falou, Moisés, não fale nós com Deus, fale você com Deus e traga para nós. Mas Deus, ele está fazendo o que ele sempre quis fazer. E a gente até falou isso nos outros estudos. Chega em Pedro, Pedro já vai dizer, nós somos o quê? Nação santa, povo eleito, sacerdote real. E aí quando chega em Apocalipse, ele vai dizer de novo que o Senhor nos fez sacerdócio real dele. Fala, amada. Você está falando da manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, né? E que é como se a gente estivesse preso em um local, como o povo lá, né, antes ficava preso, antes da destruição, ficava preso na igreja ou tabernáculo? Não, sim, né? sim, é isso mesmo. Ficava Essa preso. é a palavra que a gente usa. Então, e é como se a gente hoje também estivesse voltando ao passado e ficando preso dentro da igreja. Eu vejo assim, de alguma forma, né? Tem pessoas que ficam presas, sim, nessa condição de que a oração tem que ser, a manifestação tem que ser dentro da igreja, ou aqui ou ali, né? Mas para muitos também não. Não vejo também que isso aí é generalizado. Porque a manifestação da glória de Deus, ela acontece em N lugares. É igual você falou, né? Eu vejo uma multiplicação de uma comida como manifestação da glória de Deus. Não sei se eu estou errada. É um sinal, né? É um sinal da... A gente foi num local que era uma reunião de associação, só tinha político. E pessoas do bairro. E ali ia ter um café. E a menina falou assim para mim, olha, esse café não vai dar e a gente vai passar vergonha. Eu falei para ela, vai dar não, vai dar e vai sobrar. Aí ela, não, nós vamos passar vergonha. Eu falei, não. E tinha mais de 180 pessoas. E depois que o café deu e sobrou, por incrível que pareça, eu falo que é Deus. Aí eu falei para ela, a gente precisa orar. Quando a gente está nessa... qualquer trabalho, é trabalho, mas você tem que orar. Você tem que pedir ou agradecer a Deus, ou apresentar a Deus. Enfim, né, falar com o seu pai, né. E eu vi ali
a manifestação. E vi quando ela falou mesmo, né? Eu acho que foi a oração que fez com que esse café se multiplicasse. E a gente não passasse vergonha. Então, no meu entendimento, eu vejo ali a presença de Deus. Num lugar que olhasse assim, né? Ia falar assim, aqui, ter algo de Deus aqui, né? Como a gente vê em outros lugares, né? Acontecendo, na rua, no vizinho, enfim, né? Então, não sei se estou errada. Não está errada, mas quase sempre quando é algo assim, você tem uma colocação similar. E eu quero que você entenda o seguinte: a igreja do Senhor continua na terra. É óbvio que o que eu estou falando aqui não é 100% que procede assim, como foi no caso, Deus falando, olha, ainda tem aí uma rapaziada que não se dobrou diante de Baal, não acha que você é a única rosquinha do pacote. Porque a igreja do Senhor, ela vai estar sempre aqui até o dia que Ele voltar. Dentro das comunidades, sempre vai ter a igreja do Senhor. Mas o meu papel enquanto pastor, teólogo, cristão, é abrir o entendimento, e o entendimento ele é aberto para aqueles que não têm. Quando eu fui ingressar na faculdade, na primeira faculdade de teologia, que foi a da Metodista, eu já estudava desde a minha conversão. Quando eu cheguei lá no meu 5 primeiro período, eu sabia tudo que o cara estava falando, que todos os professores estavam falando. Mas era a minha realidade. E não era a realidade de quase todo mundo de lá. Porque comigo Deus trabalhou de uma maneira diferente. Fez eu me converter e falar assim, eu quero saber se eu estou entrando numa furada ou não. E a única maneira de eu descobrir é o quê? Mergulhando nesse trem para saber. Isto é, a igreja do Senhor ela sempre vai estar. Mas isso não quer dizer que todos estão. E ao contrário, o chamado da gente é sempre despertar para aqueles que não estão. E volto a dizer, você contou uma experiência sua. Mas você não contou uma experiência que é da comunidade. O que a gente precisa é, enquanto comunidade cristã, igreja metodista do Bispo César, ser essa igreja que entende que a gente foi chamado, que mais na frente a gente vai falar, para pegar as portas do inferno e derrubá-la. Que é uma outra concepção que a gente tem errada de portas do inferno, mas mais para frente a gente vai falar isso. Tanto que, na maioria das igrejas, as nossas programações são para onde? Para dentro, pô. Pastor, então, tá. A gente trabalhou muito tempo com o impacto. O impacto, apesar de que era dentro de um local, mas a gente ia no mundo buscar pessoas. E vinham pessoas de todos os tipos. Gente com arma, gente com droga, prostituta, lésbica, todos os tipos. Eu vejo isso como sair das 4 paredes, não? Sim. Mas quantas programações são assim? Não, era uma ou 2 anual. Então, minha amada, é isso que eu estou falando. A nossa vida é para. Aqui tem que ser o quartel-general. Que a gente se fortalece, a gente traça os planos para que a gente viva derrubando as portas lá fora. Tanto individualmente, que é o nosso trabalho, nosso estudo, nossa casa, mas também enquanto igreja. E foi isso que os discípulos depois passaram a fazer. Eles iam sozinhos, na maioria, mas levantava uma igreja, porque eles foram os implantadores de igreja. A igreja era implantada, eles saíam, deixavam o povo ali para viver dessa maneira e ia para outro lugar, implantava de novo outra igreja e assim. E chegou um tempo que as igrejas já estavam implantadas. Quando elas começam a sair daquilo que elas tinham sido implantadas, a gente vai ter as cartas de Paulo para poder corrigir um monte de erro. A gente vai ter Apocalipse, Deus escrevendo para 7 igrejas que elas estavam saindo daquilo que um dia elas foram projetadas para ser. Isto é, quer ver, eu vou dar um exemplo da nossa denominação. Onde John Edge estava pregando. Deus sempre está fazendo isso. Deus sempre está quebrando as barreiras. Deus sempre está derrubando para voltar ao que era. John Edge pregava onde? Dentro da igreja. Começou a ser o quê? Perseguido. Onde ele passou a pregar? Do lado de fora, a ponto de dizer que o mundo é minha paróquia. O povo está sendo perseguido. Foi todo mundo para casa, para o terreno, para a fazenda do Zizendorf, que da onde saiu o movimento morável, que vocês já me ouviram falar aqui algumas vezes. E aí o dia que está lá a discussão, cada um puxando brasa para a sua própria denominação, o cara acolhe todo mundo, mas todo mundo está brigando que os nossos costumes são melhores, as nossas regras são melhores. Aí um dia ele prega lá sobre amor, o Espírito de Deus é derramado, o que acontece com o pessoal?
missionário para tudo quanto é lugar, inclusive para uma ilha que só tinha escravos. E aí eu poderia continuar falando aqui o avivamento da rua, obrigado amado, da rua Azusa, que é uma que inclusive aniversariou hoje ou ontem, dos 100 anos, 120 anos do avivamento da rua Azusa. Foi a mesma coisa, quer dizer, Deus está sempre provocando para a gente não ficar no lugar do sal dentro do saleiro. Ele está sempre soprando, porque a nossa tendência é o quê? Vir para cá, ficar aqui, fazer as programações daqui. Aí começa o quê? Achar que banco é consagrado, que um montão de que o azulejo é consagrado, enquanto que o Senhor está falando, toda a terra está cheia da minha glória. Onde você for, eu estou contigo, porque meu Espírito habita em você, para você manifestar a luz, manifestar o bom tempero e resgatar o perdido. E é isso que a gente precisa. Como eu falei, se sou eu aqui, eu falei a semana passada, e falo para vocês, a gente vai sair, em vez de ir para a igreja hoje, a gente vai para tal lugar parecido com Cesareia de Filipe. E aí eu contasse antes, porque os judeus ali, todo mundo já sabia como era o lugar. Mas aí eu contasse, a gente vai para um lugar dessa maneira. A gente achar que ia ter essas revelações fantásticas. Ou se a maioria ia querer estar junto para poder ir, muito provavelmente iam falar, o pastor está doidão, o café dele tinha alguma coisa hoje de manhã, quando ele tomou o café. Por quê? Porque a gente não consegue entender, e a gente vai falar na frente, que maior é o que está em nós do que está no mundo. Toda a autoridade o Senhor nos deu, que estava nele, ele falou. Tu vai ler Marcos 16, ele está falando que toda a autoridade foi dada a nós. Você vai ler João, ele está dizendo, como o Pai me enviou, eu vos envio. Você vai ler Marcos 16, vai falar, eu tenho uma preocupação, não vou deixá-los órfãos, vou enviar o Espírito de poder, para que em todo e qualquer lugar, haja manifestação de Deus, haja libertação das pessoas, haja revelação de Deus. Tu imagina o impacto que isso foi para os discípulos, acostumados sempre com as coisas acontecendo no templo. Tanto que quando Jesus fala que o templo vai ser destruído, eles não entendem. Quando Jesus fala, não ficará aqui pedra sobre pedra, eles não entendem como pode isso ser destruído. E a gente vê que 40 anos depois, ele caiu e nunca mais, até o dia de hoje, nunca mais foi destruído. E já se vão 2000 anos praticamente. Quando o senhor fala no caso, o senhor convidar para a igreja ir numa Cesareia de Filipe, né? Aí eu fico pensando com meus botões aqui, tem que ter um preparo, né? Não é de qualquer jeito. Aí me veio na mente que o povo de Israel, no passado, eles firmavam na arca. Se eu estou com a arca, eu estou tranquilo. Mas eles não tinham uma vida, talvez, como deveria ter com Deus. E eu vejo que às vezes a gente, hoje, nos nossos dias, a nossa arca é a igreja. A gente fica muito apegado à igreja e às vezes não tem assim uma dimensão disso que o senhor está falando aí, né? Que toda a autoridade me foi dada, né? E que onde eu for, né? Eu vou com Deus e vai acontecer milagre, vai acontecer conversão de vidas. Então, assim, o que eu penso é que nós, como igreja, nós temos que nos preparar para isso. Ter essa convicção de que não é aqui dentro, aqui não pode ser a minha arca. A minha vida tem que ter uma confiança profunda de que Deus está comigo aonde eu for, né? E aí, quando a gente tiver essa convicção, o Senhor vai chamar e nós vamos. Quando você falou da arca, quando você vai ler 1 Samuel, você vai ver que Deus dá vitórias quando a arca não está presente, e o povo é derrotado quando a arca está presente. Lembra que os filisteus levaram, inclusive, a arca? Por quê? Desde sempre Deus quis dizer, olha, não é um símbolo, são vocês, sou eu em vocês e vocês em mim. Desde sempre Ele quis mostrar isso. E quando que você fala assim, a gente tem que estar preparado, eu
É óbvio, né? Isso faz marca, é uma frase que faz marca da vida do cristão. Mas eu sempre entendo que um cristão, um discípulo de Jesus, ele tem que ter uma vida se preparando. Eu conversava com um determinado irmão esses dias e a gente falava da ceia. Eu não sei se aqui acontece assim, mas eu conheço muita gente nessa caminhada que tinha uma vida de, digamos assim, de qualquer jeito, como se fosse possível ter uma vida mais ou menos com Deus. Mas quando chegava na semana da ceia, e aí, amigo, é jejum, é oração, é santificação. Quer dizer, é como se eu pudesse fazer barganha com Deus. Deus, nesse dia, nessa semana, nesses dias eu vou estar, supimpa com o Senhor. No restante eu não estou nem aí. O Senhor não é poderoso nos restantes do dia, o Senhor não é santo nos outros dias, o Senhor não merece a minha vida nos outros dias, eu não sou mais templo do Espírito nos outros. Mas na semana da ceia, meu amigo, aí é a santidade das santidades. Enquanto que o chamado do Evangelho é para a gente se encher do Espírito. No original está escrito assim: deixe-se ser enchido pelo Espírito, algo que é permanente e que está dizendo que é a gente que tem que deixar. Isto é uma busca da gente, é um querer da gente todos os dias. Por quê? Por exemplo, tu sabe quando vai aparecer alguém demoniado na tua frente? Não sabe. Aí tu vai falar para ele: parceiro, aguenta aí, eu vou aqui rapidinho e volto aí para você, porque eu não me preparei para isso. Então, por isso, mas essa autoridade é dessa vida de comunhão, é dessa vida com Cristo, porque a autoridade ela não é uma varinha de condão, ela não é um passe de mágica, ela é uma vida com Cristo, a gente nele e ele em nós. Aí a autoridade, ela com certeza ela já foi dada e vai prevalecer. Então é por isso que, volto a dizer, quando a arca simbolizava a glória e o pessoal não estava com a vida com Cristo, mesmo com a arca presente, amigo, a glória, a arca foi levada. E mostra tanto que Deus é Deus, que lá junto com os filisteus, a gente vê Dagom caindo, quebrando-se todo, o pessoal ficando doente, até que ela volta de fato para o povo de Deus. Então a gente pensa que sempre o desejo de Deus foi dizer: eu vim para ter comunhão com vocês, para habitar em vocês, para me manifestar através de vocês. Depois, qualquer lugar é lugar. Aí vamos continuar, que a gente tem um tempinho ainda. E aí ele vai dizer: e eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amados, há umas confusões históricas sobre isso, sobre essa conversa que está aqui. Que Pedro teve a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é o Messias, o ungido, o enviado. E a conversa continuou, como a gente viu, e a gente vê que o Senhor vai falar para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí um montão de gente vai falar que, porque quando a gente vai para o grego, a gente vê que há um jogo de palavra, porque Petros, que vem da palavra Pedro, significa fragmentos de pedra, pedra bem pequenininha, miudinha. E quando vai falar sobre esta pedra, a palavra que está ali, ela tem a ver com rocha. E as pessoas falam que Jesus, o que ele está fazendo ali é um jogo de palavras. A outro, que é o pessoal da católica, já vai dizer que ele está falando que Pedro é a pedra. Então a gente vai por parte, igual Jack Estripador. A primeira coisa a conversa aqui ela não foi em grego. A conversa foi em aramaico. Aramaico era a língua do povo. O grego era a língua da cultura. E o hebraico era a língua da religião. Por isso que na cruz está escrito em grego. Lembra? Rei dos Reis. Está escrito lá. Como está escrito na cruz? É isso mesmo, né? Então, mas Rei dos Reis. Aí está em grego. Rei dos Reis. Está escrito em grego, hebraico e aramaico. Para falar que, sem querer, Pilatos falou: ele é o rei de toda a língua, de toda tribo. E
porque a língua do povo era a língua aramaica. E aí dentro, então quer dizer, a primeira coisa é que na conversa aqui não era em grego, mas na hora que traduziu era da escrita grega, quer dizer, quem contou a história, contou escrevendo em grego, porque era a língua da época, porque a palavra, para ela chegava em tudo quanto é canto. E a língua dominante da época era como se hoje a gente fosse escrever no inglês, que vai chegar em tudo quanto é lugar do mundo. Qualquer cantinho do mundo tem alguém que fale inglês, não é a mesma coisa com o português. E aí era em aramaico, essa é a primeira coisa. Então não dá para falar que teve um jogo de palavra dentro desse diálogo com Jesus e Pedro. A segunda coisa é, a gente vai abrir em Atos 15, depois se vocês quiserem ler em casa. Se Pedro fosse de fato a pedra, como principalmente, né, a Igreja Católica, com todo respeito e carinho a eles defendem, chega em Atos 15, quem comanda a igreja é Tiago. Quem está lá no concílio, quem que está coordenando o concílio, quem é o responsável pela igreja de Jerusalém, não é Pedro, é Tiago. Então se fosse Pedro, como que Tiago estaria governando lá? Quando você abre em 1 Coríntios, quando está a divisão lá da igreja, e tem um grupo que diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, outro grupo diz, eu sou de Jesus. Se Paulo está dizendo, aí Paulo vai dizer assim, quem é Paulo? Quem é Pedro? Isto é, Paulo está dizendo que nem ele nem Pedro são nada, que o nome que prevalece, o ser que prevalece é Jesus, que a igreja é de Jesus. E quando você vai no próprio Pedro, mas vamos rapidinho abrir Atos 15, 13 e 21, eu falei que a gente não ia ler. Vamos fazer o seguinte, uma pessoa abre em Atos 15, do 13 ao 21, outra pessoa abre no Salmo 118, 22. Salmo 118, versículo 22 e 23, e Atos 15, do 13 ao 21. Atos 15, do 13 ao 21, pode ler? Uhum. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isto as palavras do profeta, como está escrito. Cumprida está estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreve-lhes o que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Quem é que está comandando aí? Tiago. Sim, está em Jerusalém. Anos depois da assunção de Jesus. Veja já o que o salmista já tinha dito no Salmo 118, verso 22 e 23. Salmo 118, verso 22 e 23. (118, 22 e 23). Uhum. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Já está falando da pedra que foi rejeitada. Então vamos ler ela agora em 1 Pedro 2,4 em diante. O salmista no Salmo 118 já estava falando, profetizando sobre a pedra que seria rejeitada.
Aí olha só o que vai dizer 1 Pedro 2,4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas agora escolhida por Deus e preciosa para ele. De quem que ele está falando? De Jesus, que já tinha sido profetizado no Salmo 118. E a gente poderia pegar outros salmos que vão dar a mesma referência, mas o 118 ele é o mais claro. E aí Pedro começa a falar de nós. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. De quem ele está falando? De Jesus. E quem é que está falando isso? Pedro. Então a gente já vê que em momento nenhum Pedro é a pedra. Se a gente vai para Gálatas, Paulo ainda vai censurar Pedro, vai falar: Pedro, olha, você está tendo um comportamento que você exige uma coisa deles e você mesmo não quer viver. E a Bíblia vai dizer que Paulo censurou Pedro na cara, isto é, face a face. Mas vamos continuar a leitura aqui. Aí ele vai dizer no verso 7: portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, onde estava isso? No Salmo 118, tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para os que também foram destinados. Então quem é pedra não é Pedro. Olha ainda Gálatas, se eu não me engano é 2,9. Deixa eu ver, Gálatas 2,9. Olha 2,9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Quantas pessoas ele está falando aí? 3, porque essas 3 que estavam aqui presentes. Tem alguém maior, alguém menor? Tem, gente? Está todo mundo na mesma linha. Como se eu falasse aqui, ó, Vanderlei, Josias e Júnior. Eu estou falando de alguém maior, estou falando que eles 3 são colunas. Estou falando a mesma coisa sobre os 3. E aí eu poderia falar ainda de 1 Coríntios 3:11 e continuar falando, que vocês vão ver que nunca foi e nunca será a pedra Pedro. A pedra da igreja, a pedra que era a igreja, não é Pedro. Então vocês podem dizer: mas pastor, então como que a gente resolve esse negócio? Porque está dizendo lá que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não é um jogo de palavras, porque a conversa é em aramaico e não é em grego. E Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra, o que Pedro tinha acabado de dizer? Então, qual é a pedra? Então, mas é o Cristo. Mas na conversa é o quê? É o que a confissão de Pedro. Qual é a confissão de Pedro? Reconhecendo que Jesus é o Cristo, sabendo que Jesus é o Cristo. E agora, a partir dessa confissão, tanto é que todo o evangelho, ele se baseia em quê? Que Jesus é o Cristo. Porque se a gente tira o Cristo de Jesus, ele é tão somente um homem. Mas a gente crê que ele é o Cristo, o Messias, o Salvador, o Libertador, o Prometido. É ele, aquele que em Gênesis diz que nasceria de uma mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Então, em cima dessa confissão, ele vai dizer: eu vou edificar a minha igreja. Por quê? Porque ele sabia que ele iria embora. O que, por favor, entendam a expressão chula. O que entre aspas ficaria? A convicção de que Jesus é o Messias. E foi o que ficou. A gente hoje está vendo Jesus? Está vendo Jesus? Não. Mas a gente crê que ele é o Messias. Isto é. E aí, nesse momento, só quem está ouvindo isso é Pedro. Mas a gente vai chegar lá com o passar do tempo. A gente vai chegar no capítulo 18. E a gente vai ver que há coisas que Jesus fala aqui, que ele vai falar no capítulo 18. Aquilo que ele disse diretamente para Pedro, quando chega lá, ele já fala para todo mundo, para todos os
discípulos. Por quê? Porque nesse momento quem teve o papo tá todo mundo ali, mas o papo está entre Jesus e Pedro. Tu reconheces quem eu sou? E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa tua convicção eu vou estabelecer a minha igreja. Eu vou estabelecer a minha eclésia. O que é eclésia? Éder, tu sabe. Pode pegar o microfone e falar. O que é eclésia? Eclésia é assembleia. Isso. Já ouvi falar que é chamados para fora. Isso aí, vamos lá. Eclésia, igreja, era qualquer tipo de assembleia, lugar de reunião. Aqui é a eclésia. Mas em Cristo Jesus, ela tem a conotação desses que se reúnem para serem enviados para fora. Por isso que depois eles, como eu preguei domingo, eles saem de discípulos para serem chamados o quê? Apóstolo, que significa os enviados, os mensageiros, os que saem com autoridade para estabelecer o reino de Deus. Então ele está falando, olha só, nessa convicção, está dando para acompanhar, gente? Nessa convicção de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, a minha igreja vai ser estabelecida, vai ser concretizada, vai ser firmada, ela vai existir a partir disso. E aí ele está falando para Pedro, Pedro, essa igreja, e aí com certeza Pedro, a gente criou essas doideiras, mas Pedro sabia que quando ele fala igreja, ele está falando de todo mundo, porque se igreja é assembleia, como Pedro vai entender que está falando só para ele? Não, Pedro sabia, a gente, quando eu digo a gente, ser humano que criou outros negocinhos aí para defender algumas linhas de religião, mas Pedro sabia que ele era muito além dele. E aí ele vai, até aí tranquilo, gente? Tudo tranquilo? Caminhar? E aí ele vai continuar dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão. O que era a porta do inferno? O lugar de adoração a outros deuses com letras minúsculas. Mas querendo dizer o quê? Que esses que adoram ali, eles estão perdidos. E a gente vai libertar esse pessoal. E agora vamos entender. Portas do inferno. Porta, tanto ali no desenho que a gente viu na foto, na verdade, como se você pensar numa porta. A porta avança em alguém? Aí, o que muita gente fala? Essa igreja não vai fechar, porque as portas do inferno não prevalecerão. Primeiro, a gente está pensando que igreja é uma construção. E segundo, está falando que ali que é a porta que não vai prevalecer. Se ela não prevalece, ela está sendo o quê? Atacada, pô. Porque se ninguém atacar, filhão, ela vai ficar ali, ó. A gente botou ali o alarme e tranca. Porque se alguém atacar, tem um alarme para falar, olha, estão atacando lá porque ela vai cair. Porque ela não vai atacar ninguém, a gente vai fechar ali, vai soar o alarme, vai embora e ela vai ficar ali bonitona. A igreja que tem que ir e derrubar as portas do inferno para resgatar para libertar para dar vista aos cegos. É para isso. É para isso que ele levanta a sua igreja, em cima de quem ele é. E quem ele é? O Cristo. É o Salvador, é o Deus que se fez homem. E por causa disso, a porta do inferno não vai prevalecer quando a igreja, usando a tua palavra, avançar. Mas se a igreja não avançar? Em nome de Jesus, ontem, hoje e amanhã. Porque esse é o nosso chamado. Para isso ele instituiu a igreja. Agora, o que eu falei até aqui, de maneira geral, senão o João vai falar assim, não, mas não é todo mundo. Não, a palavra ela é, tu acha que todo ensino é para todo? Não, não é. Jesus sabe quem é quem, eu não sou Jesus, eu não sei quem é quem. E quando ele fala assim, do que a gente já viu em tudo isso, nesse tempo de estudo, e a gente olha para tudo que a gente conhece de igreja, é nesses passos de Jesus que a gente caminha. É nesse espaço de Jesus que a gente olha para a vida de fé da gente.
Eu conversando com os homens ontem, e por favor, Deus abençoa, tá aí o Éder aí aumentando a prole, aleluia, tomara que venha gêmeos, né? Mas tá... Mas eu creio que Deus faz milagres em nosso favor, mas ao mesmo tempo eu não creio que Deus nos chamou para poder ficar fazendo milagres que a gente pede. Porque eu comentava ontem com os homens, quantas vezes na Bíblia você vai ver qualquer dos apóstolos pedindo um benefício em oração por eles mesmos? Vanderlei, Rubens, Celso não pode responder, porque eles estavam lá onde? Os apóstolos que foram que instituíram as cartas. Quando que eles, você vai ler em algum lugar falando que eles pediram oração por eles mesmos? Então, esses que foram enviados, que ouviram isso e que foram enviados para estabelecer a igreja do Senhor, que eles que são, me perdoa a expressão, gente, mas é porque a gente está no ano 2026, eles que são os caras que estavam aqui e ouviram tudo isso, e eles foram enviados. Mateus 28, o Senhor fala: agora vão e façam discípulos, ensinando tudo que dele, Jesus, eles aprenderam. Quando que a gente os vê pedindo orações por eles? Não tem uma passagem. Quando eles pedem é para que eles tenham autoridade para continuar pregando o Evangelho. Mas a igreja estava lá. Sim. Então, entendo o que eu falei. Não, é uns aos outros. Isso. Eu entendi. Isso aí. Eu não vou pedir para mim, mas eu sei que a igreja está orando por Isso mim. é o que eu falei no começo. Deus vai nos abençoar, mas nunca foi a preocupação deles. Isso. Tanto que não é preocupação de Pedro, não é preocupação de Paulo e Silas quando eles estão presos. A preocupação deles, aí conjecturando eu Rogério, não é Bíblia, que é o que eu pensando, é falar assim: o que Deus quer fazer agora? Qual é o propósito dele eu nessa prisão? Tanto é que o anjo vai lá libertar Pedro, o que ele acha que é? Para ele é um sonho. É um sonho. Ele só vê que é real quando ele, a Bíblia fala que ele só vê que é real quando ele passa a porta. E quando ele está do lado de fora, ele fala: cadê o anjo? Foi. Né? Então eu estou livre mesmo. E o povo que está orando, essa passagem ela é tremenda, que o povo que está orando, está Pedro batendo na porta, a mulher tem dificuldade de crer que é Pedro e estava orando pela libertação de Pedro. Aí ela fala: pô, alguém está de 7-1 aí comigo, não é possível. Aí ela vai avisar o pessoal fala: caramba, a gente está orando por isso, é Pedro, vai lá e abre o portão, mulher. Porque a igreja ela orava incessantemente. E olha que coisa linda, incessantemente igreja, tem a ver com é na casa da irmã Maria, né? Tem a ver com comunhão. Tudo indica que era na casa da mãe do Marcos. Na casa da mãe, que é Maria, não era, que é na casa da mãe do Marcos, que onde tinha no cenáculo, que era essa parte superior da casa. Mas esses caras precisavam de ajuda? Claro que precisavam. Mas eles estão falando o seguinte: eu tenho um chamado, eu tenho um propósito para o qual Jesus me ensinou. E isso para mim está em primeiro lugar, porque todas as outras coisas, eles ouviram isso, não ouviram? Vos serão acrescentadas. Gente, aqui eu não estou falando que não é para a gente orar pelo que a gente deseja, não é isso. O que eu quero dizer é que isso não pode ser a primazia. Mas é interessante tudo isso que você está falando, porque a gente tem nossos desejos, a gente sabe disso. Mas quando você se põe em oração pela situação do outro, as suas coisas vão se resolvendo de uma forma que quando você vê já resolveu. Por isso que ele disse: elas serão acrescentadas. Eu vou buscar o propósito de Deus, aquilo que Ele tem para mim, Ele vai fazer. Porque Ele sabe o que Ele quer fazer pela gente. A gente que não sabe o que Ele quer fazer para a gente, mas sabe o que Ele espera da gente, e a gente gasta o tempo falando para Ele fazer o que a gente quer, enquanto que muitas das vezes a gente não faz o que Ele espera. É interessante, pastor, que isso aí é o descansar em Deus. Às vezes a gente não entende o que é o descansar em Deus, né? Descansar em Deus é esperar nele. Mas se não acontecer, espera nele. Quem tá né? E vai cumprir seu chamado. Ninguém vai cuidar da gente igual Ele cuida. Ninguém sabe o que é melhor para a gente como Ele sabe.
Por isso que aqui, acho que foi no estudo que eu falei, tem um montão de coisa que a gente chamaria de algo ruim, e era Deus que estava fazendo. E tem um montão de coisa que a gente vai falar que é bênção, que é bom, e Deus vai falar, pô, tu não sabe nada, inocente. Isso aí vai te arrebentar todo. Espera aí que eu vou dar um jeitinho aí, se você deixar eu trabalhar, eu vou dar um jeitinho para tirar isso, para consertar aí o que você fez. Porque não quis viver como eu espero. E essa era a confiança dos apóstolos. E Deus foi cuidando tanto que você vai ver, 11 deles morreram de maneira horrível. Mas você vai ver que eles tiveram um montão de livramento, até Paulo morrer. Pô, Deus deu livramento pra caramba, Paulo. E tu vai encontrar que João, ele morre de morte natural. Por quê? Porque quem cuida, quem dá livramento, quem providencia é Ele. Desde que a gente viva no centro da vontade dele. Aí Romanos 8:28, Deus faz com que todas as coisas cooperem, contribuam, corroborem para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito, quem está no centro da vontade dele. E aí eu quero terminar nisso aí por causa do tempo, nessa parte aí que a gente leu, mas a pergunta é, leio essa parte. Então, vou terminar nisso, na porta do inferno. Para os discípulos, tudo ali era espanto, inclusive a ida para ali. Mas para Jesus já tinha tudo orquestrado, planejado. Por isso que o onisciente é Ele, e é nele que a gente tem, como falou a Joana, descansar. Tem uma música que fala, né? E nele a gente pode confiar. Esse é o nosso papel. Mas quando ele vai para ali, ele sabe que lá tem as portas do inferno. E eles estão, preste atenção nisso, por favor. Eles não estão só, Jesus não está só ensinando os discípulos. Ele está preparando e capacitando os discípulos para que tudo aquilo que eles fossem deixar pudesse chegar a mim e a você hoje. Então, Jesus poderia sentar no monte, como ele fez outras vezes, ou no barquinho, e ensinar tudo isso para eles, sim ou não? O sermão da montanha não foi num lugar assim. Mas aqui é uma mudança de chave, é uma metanoia. E Jesus está levando para esse lugar, porque eu vou fazer. Hoje a gente tem, né, o data show. Deus permitiu um tempo, a gente vai ter a tela aí de LED, né? A gente tem tudo isso. Naquela época Jesus falou, vou usar logo 4D, quarta dimensão. Tá vendo? Ó, ali é a porta. Ali são os tronos que levantaram para outros deuses. Ali é o lugar que Então aqui vocês estão vendo tudo isso. E eu quero falar para vocês para que eu chamei vocês. E isso tudo aí vocês vão passar adiante. Por isso que lá em Mateus 28, ele deixa muito claro. Tudo que de mim tem aprendido. Então, tudo que aprendeu de mim, agora ensina. E você vê que a palavra, ela é tão forte, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Fazer discípulos. Quer dizer, fazer imitadores de Cristo. Então ele está falando, não é só ensinar. Faz isso entrar no coração e transformar as vidas. Para que não seja só algo da teoria, mas que seja algo da prática. Porque quer te ouvindo e quer vendo vocês, saibam tudo que eu tenho ensinado. Então ele fala, tudo que de mim tem aprendido. Então imagina, Jesus falando isso e na hora os caras lembrando do Sermão da Montanha, lembrando desse momento aqui, e Jesus está falando, ó, vocês aprenderam. Jesus indo até Samaria, que era o lugar que eles não iam, e com Jesus conversando com uma mulher que nenhum rabino podia conversar com a mulher, e no meio-dia, como diria o capixaba, o sol pocando, e ele está lá no poço, em Samaria, conversando com uma mulher totalmente contra tudo, que a religião dizia, que a relação humana da época de samaritanos e judeus dizia, e Jesus está lá, e os caras pensando nisso tudo, ó, caramba, é isso aí que ele quer que a gente viva e que a gente ensine. Formule isso na mente e no coração do outro. E meu desejo é isso, que a gente nesse estudo, a gente vai revendo o que a gente já sabe, talvez perdeu, o que a gente já sabe precisa ser lapidado, e aquilo que tem sido de novo para as nossas vidas. E
como vocês, né, têm visto, a gente vai caminhar somente na Bíblia. É claro, vai trazer em cima da Bíblia o que um arqueólogo disse, o que descobriu, o que um filósofo falou contra ou a favor, mas a nossa base vai ser sempre a Bíblia. E aí, por hoje eu não falo mais nada, porque a gente vai prosseguir na semana que vem com a graça de Deus. Mas eu quero saber se a gente tem alguma pergunta aí para eu poder encerrar esse estudo do dia chamado hoje. Alguém ficou claro sobre a história de Pedro, gente? Ficou claro na história de Pedro? E um montão de gente falando, não, aqui é um jogo de palavras, porque no grego diz isso. O papo não foi grego, o papo foi em aramaico. Quando a pessoa escreve, ela escreve em grego. E quando a gente discorre em toda a Bíblia, você vê que Pedro não tem. Então, quando ele vai ser mostrado uma relevância, é Paulo falando, como Deus chamou Pedro para os circuncisos, ele me chamou para os incircuncisos. Por quê? Porque o cara que começa falando tudo é quem? É Pedro, porque era o jeito dele mesmo, não conseguia ficar quietinho, né? Tinha essa dificuldade, vamos fazer tenda para Elias e Moisés, eu que vou andar sobre as águas, era o temperamento dele, era o jeito dele. E Deus é tão tremendo que Deus usa Pedro para fazer o quê? Pregar no dia do derramamento do Pentecoste. O cara é bom de falar, então fala aí, filhão. E aí ele vai e fala. Então assim, mas a Bíblia toda mostra que isso nunca foi verdade. Pedro nunca será, tadinho. Pedro é esse que, como eu e você, estava sendo aperfeiçoado pelo Senhor, ele partiu, está esperando o dia da volta do Senhor, como nós também estamos esperando, quer seja com vida, ou que seja depois que a gente fechar o olhinho, mas a gente vai estar com ele em nome de Jesus. Mas alguém vai perguntar alguma coisa? Ou a gente encerra? Cesareia de Filipe, pô, a gente não chegou lá ainda não, mas a gente já começou a ir para um lugar parecido. A gente já esteve na feira, a gente já esteve nos sinais aqui de trânsito, devagarzinho a gente vai caminhando, vai caminhando. Vamos ficar de pé, amados? Eu conheço o testemunho de um pastor que ele foi evangelizar dentro de um prostíbulo, foi sozinho. E quando ele chegou lá, ele encontrou uma pessoa que vinha ser uma parente dele de longe. E quando a pessoa viu, ele não tinha, segundo a história, né, ele não tinha visto, ela correu dele. E aí ele conta que ele sentou e falou assim, ele falou que parecia que ele estava ali, mas ele estava em outro mundo. Ele falou assim, o que o senhor quer para mim? E ficou sentado lá. E aí chegou uma hora que a menina parece que achou que ele tivesse ido embora. Quando ela apareceu, ele disse que olhou na hora assim e foi atrás dela. Enfim, a menina se converteu e ele a recebeu em sua casa, porque no começo a família não queria, mas depois ficou tudo em paz. E através da menina, outras tantas do mesmo lugar foram também se convertendo. Deus faz essas coisas. Eu tenho um amigo, ele está longe, né? Porque eu estou aqui no Espírito Santo. O Mário, ele se converteu dentro praticamente do centro espírita. Dentro do centro espírita ele ouviu a voz de Deus. Depois ele estava doente, foi para a ilha de Paquetá. Quem aqui conhece a ilha de Paquetá, ou pelo menos já ouviu falar de onde vem o Paquetá, o jogador? E ele estava na casa da avó dele, e ele sentado na areia e começou a falar assim, cadê você, Xangô? Que é o Deus das pedras, da rocha, e me deixa ficar nessa situação. Cadê você, Iemanjá, que é a rainha dos mares, e ele estava dodói, e deixa eu ficar nessa situação. Dias depois ele volta para casa, aí num domingo chegam 3 jovens lá na casa dele. Senta aí rapidinho, só para eu contar esse testemunho. E aí vão 3 jovens. Eu acho que eles eram da Batista, não lembro mais direito. E chega lá, bate num apartamento dele lá em Realengo, perto da igreja metodista de Realengo, no condomínio lá, e toca na campainha. Quando ele vem, os garotos falam assim, nós viemos aqui para te levar para a igreja.
E ele, o Mário e a mãe dele eram conhecidos demais pela fé que eles professavam. E o Mário falou: vocês são malucos? Vocês sabem quem nós somos? Eu vou sair daqui o quê? Vocês estão loucos que eu vou para a igreja? Olha, sai daqui que eu vou fazer um trabalho para vocês. Os garotos falaram, tudo jovens: a gente não vai sair daqui enquanto que você não entrar com o carro com a gente. E aí ele, bem peitudo, né, o Mário, naquilo que ele cria, falou assim: eu vou e vou fazer uma bagunça lá. Eu vou, mas eu vou vestido do meu jeito. Os caras falaram: pode ir. Aí ele botou a roupinha branca, um montão de guia, um montão de treco. Ele contando que é muito bacana. E um montão de guia, e entrou no carro. E aí ele fala que ele já ia fazendo no carro os sinais com as mãos que tem a ver lá com o que ele defendia. E quando ele chegou na porta da igreja, todo vestido, veio logo o obreiro, diácono, né, da Batista, e deu um abração nele assim, na porta, logo ali na entrada. E ele disse que ele não entendeu nada. E aí sentou no último banco. Ele conta que o último banco era pertinho da igreja, até lembrava da igreja que eu me converti. E ele, nesse último banco, ele começou a fazer lá os sinais e via que não tinha efeito nenhum. E de repente veio o momento da música, e ele começou a gostar da música. Aí passou a ver o momento da pregação. Ele: poxa, eu tenho que ir embora. Aí, quando ele falava que queria ir embora, o obreiro, o diácono tinha dado uma abração nele, estava ali na porta olhando assim para ele. Aí ele disse que ele ficava com vergonha de sair. E aí chegou a hora que o pastor foi pregar. E aí no momento da pregação ele falou: e no princípio criou o Senhor os céus e a terra. E ele disse que no centro ele tinha ouvido essa voz, essa frase, na praia. Ele questionou os criadores na cabeça dele, né, do mar, da pé. Aí o pastor falou isso, começou a pregar. E aí começou a falar das virtudes. Ele falou: poxa, mas eu só faço bem. Então eu vou para esse Éden aí, eu vou para essa Nova Jerusalém, eu vou para esse lugar. E aí o pastor saiu de Gênesis e foi para Apocalipse 21. Mas os mentirosos, afeminados, homicidas, os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Ele falou: caramba, eu não vou, eu sou feiticeiro. E ele, quando falou que viu que quando o pastor estava acabando de pregar, ele já estava lá na frente chorando, tirando as guias. Depois passou o tempo, a mãe dele se converteu também. Isto é, mas começou tudo com uma voz que ele ouviu no lugar onde ele servia, depois na casa da avó. E Deus faz essas coisas assim que a gente só tem que falar: louvado seja o nome do Senhor. E usado por Deus, muito tempo que eu não vejo, mas usado por Deus pra caramba. Minha mãe, que até ter Alzheimer, ainda tinha um pouco de contato com ele, né? Vamos ficar de pé, amados, vamos encerrar. Eu não sei porque eu contei esse testemunho, mas eu quero crer que Deus saiba. Deu hora aí para a gente encerrar, amado. Senhor amado, Deus de poder, queremos te agradecer, Senhor, pelo ensinamento da tua palavra nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, que tivemos aqui, aonde, ó Pai, aprendemos mais de ti, conhecemos mais a ti, à luz da tua palavra. E eu clamo a ti, Senhor, nesta noite, que tudo, ó Pai, que aprendemos, ó Pai, que não apenas possa, ó Pai, ficar guardado em nossos corações, mas que possamos a cada dia colocar em prática. Não ficar apenas, ó Pai, algo, ó Pai, guardado, mas sim que possa ser algo prático em nossas vidas. Que a tua palavra possa ser a nossa direção, nosso ensinamento, nosso pensar, nosso jeito de viver. Que possamos, ó Pai, continuar nesse propósito. Deus amado, ó Pai, eu clamo a ti, te agradeço pelo pastor, pelos ensinamentos, e que o Senhor continue dando sabedoria do alto céus para o teu filho, para que a cada dia mais e mais ele possa conhecer mais de ti, e através desse conhecimento ele possa ensinar, Senhor, ensinar a tua igreja, ensinar a todos, ó Pai,
que querem também conhecer a Ti. Eu te louvo, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.